A liquidação de sentença pode ser instaurada de ofício pelo juiz? O autor tem legitimidade para requerê-la? O réu tem legitimidade ou só o autor? Na tela. A liquidação de sentença não pode ser instaurada de ofício pelo magistrado. O artigo 509 do CPC atribui legitimidade ao credor ou ao devedor. Então percebam, meus caros, muito claro, não há divergência. O juiz não pode instaurar a liquidação de ofício. E tanto o autor quanto o devedor são legitimados para instaurar a fase de liquidação de sentença. Na tela. Existem dois procedimentos de liquidação de sentença previstos no artigo 509 do CPC. Liquidação por arbitramento, liquidação pelo procedimento comum. A distinção entre a liquidação por arbitramento e a liquidação pelo procedimento comum é simples. O elemento distintivo entre um procedimento e o outro está na maior ou menor cognição do juiz para apurar o quanto debeatur. Na liquidação por arbitramento, os elementos necessários para a liquidação da sentença estão no próprio processo. Já na liquidação pelo procedimento comum, será necessário ao autor provar fato novo. Uma pergunta se impõe: qual é a natureza jurídica da liquidação de sentença? A resposta a essa questão impõe saber ou conhecer qual é o título que está sendo liquidado. Se o título judicial tiver sido formado no próprio juízo liquidante, trata-se de um incidente processual. Por seu turno, se o título foi formado fora do juízo liquidante, a liquidação terá natureza de ação autônoma. Na tela. A natureza jurídica do procedimento de liquidação pode ser incidente processual, quando o título a ser liquidado tiver sido formado no juízo liquidante, ou ação autônoma, quando o título a ser liquidado tiver sido formado em outro juízo. Explique-se. O artigo 515 do Código de Processo Civil traz o elenco dos títulos judiciais. De entre esses títulos, nós temos as decisões proferidas pelo juízo. Pode ser uma decisão interlocutória ou pode ser uma sentença condenatória. Então percebam, nessa hipótese, o próprio juízo liquidante proferiu a decisão. Nesse sentido, a liquidação será promovida nos próprios autos da ação de conhecimento onde a decisão foi proferida. Não se trata, a toda evidência, de uma ação autônoma. Não será necessário, por exemplo, ajuizar uma nova ação de liquidação, petição inicial, citar o réu, etc. O procedimento se desenvolve nos mesmos autos. Diferentemente, na hipótese de o título judicial ter sido formado fora do juízo liquidante, será necessário ingressar com uma ação autônoma. Petição inicial, constituição de advogado, recolhimento de custas e atendimento dos requisitos do 319. E quais são esses títulos judiciais que são formados fora da jurisdição civil que vai promover a liquidação? Sentença arbitral, sentença penal condenatória transitada em julgado e sentença estrangeira. Percebam, a sentença estrangeira é homologada pelo STJ, vai ser executada perante a Justiça Federal, conforme o artigo 965 do Código de Processo Civil. E a sentença arbitral, evidentemente, é formada na jurisdição não estatal e fora do juízo liquidante. Perceberam? Então, nessas três hipóteses, o procedimento de liquidação será uma ação autônoma. Uma observação muito importante. Em regra, o procedimento de liquidação antecede a fase de cumprimento de sentença. É dizer, o autor, de posse de uma sentença condenatória ilíquida ou genérica, promove a sua liquidação por meio do procedimento de liquidação de sentença. Uma vez liquidada, inicia-se a execução do título judicial que o Código denomina cumprimento de sentença.
Pode ocorrer, entretanto, de a liquidação ocorrer após a instauração da fase de cumprimento de sentença. Por exemplo, a sentença condena o réu à obrigação de fazer, vamos imaginar, construir um imóvel. E notem que as obrigações de fazer e não fazer, obrigação de dar, não são obrigações que têm o atributo da liquidez. Rigorosamente, a liquidez é um atributo da obrigação de pagar quantia. Logo, se a sentença condena o réu a fazer uma casa nos termos do contrato constante nos autos, o réu deverá cumprir o comando judicial sob pena, inclusive, de multa. Existem outros mecanismos para coagi-lo a fazer? Não vem um caso agora. Pode ocorrer de o réu não cumprir a obrigação, ainda que tenha sido fixada multa diária. E vai chegar um momento em que o cumprimento desta obrigação será inútil para o autor, ou mesmo sendo útil, o autor não tenha mais interesse. Hipótese em que a obrigação será convertida em perdas e danos. E percebam, essas perdas e danos deverão ser liquidadas em procedimento de liquidação de sentença. E notem que, nesse exemplo, a liquidação ela sucedeu à fase de instauração do cumprimento de sentença. Então, notem, a liquidação é um procedimento que, regra geral, antecede o cumprimento de sentença. Excepcionalmente, como um exemplo dado, nas obrigações de fazer ou não fazer ou entregar coisa, uma vez frustrada a tutela específica pretendida pelo autor, haverá conversão da obrigação em perdas e danos e a liquidação será instaurada após o cumprimento de sentença. Na tela, em regra, a liquidação de sentença é procedimento que antecede a fase de cumprimento de sentença. Entretanto, será incidental se no curso de execução de obrigação de fazer, obrigação de não fazer, obrigação de entregar coisa, constatar-se a impossibilidade da tutela específica ou obtenção pelo resultado prático equivalente. Nessa hipótese, as perdas e danos serão liquidadas nos próprios autos da execução. Uma observação muito importante. A sentença que não especificar o quanto debeatur, porém, pelo seu teor for possível, por cálculos aritméticos, chegar-se a esse valor, não se sujeitará ao procedimento de liquidação. Observe na tela. Não está sujeita à liquidação a sentença que não depende de cognição judicial para a afirmação do valor. Se na sentença o magistrado profere o seguinte dispositivo, abre aspas, condena o réu a pagar os valores constantes das notas fiscais de folhas 300 a 350, acrescido de juros de mora de 1%, a partir da citação, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data da prolação dessa sentença. Ademais, condena o réu ao ônus da sucumbência e fixa os honorários advocatícios em 20%. Objetivamente, a sentença não estará sujeita ao procedimento de liquidação. É o que está previsto no artigo 509, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Notem que nesse exemplo tem 51 notas fiscais. Vai das folhas 300 a 350. O juiz, em vez de ter esse trabalho de anotar na sentença cada valor da nota fiscal, simplesmente disse: reconheço o direito do autor, o réu deverá pagar essas notas fiscais dentro desses parâmetros. Percebam, não é uma sentença ilíquida. Na verdade, o juiz não fez os cálculos. Percebam que essa sentença não depende de realização de perícia, que é o procedimento exigido na liquidação por arbitramento, e não é necessário também a prova de fato novo, que é o procedimento exigido na liquidação pelo procedimento comum. Compreenderam? Com os dados que estão na sentença, o autor vai, por meros cálculos aritméticos, chegar ao quanto debeatur. A doutrina alerta
que há algumas hipóteses em que o ordenamento jurídico brasileiro não admite sentenças ilíquidas. Na tela. Primeiro, no rito sumaríssimo, artigo 14, parágrafo 2º da Lei 9.099 de 95. E notem o seguinte: se o juiz, no juizado especial cível, constatar que não será possível prolatar uma sentença líquida, deverá extinguir o processo sem resolução do mérito por inadequação da via eleita. O rito sumaríssimo não se presta a proferir sentença ilíquida. Você poderia se perguntar, mas por qual razão? A liquidação de sentença é incompatível com os objetivos que informaram a instituição desse rito processual, que é informado, entre outros, pelo princípio da simplicidade, oralidade e celeridade. A rigor, razoável duração do processo. Quero crer que vocês devem conhecer que não existe no ordenamento jurídico brasileiro princípio da celeridade processual. Nem na Constituição, nem no Código de Processo Civil e nem em uma outra lei. Inexiste na Constituição da República ou na legislação infraconstitucional qualquer norma, regra ou princípio que positive o princípio da celeridade processual. O que existe é o princípio da razoável duração do processo. Senhores, senhoras e senhoritas, sabem muito bem que um processo, por mais célere que seja, por mais rápido e veloz que seja, por mais eficiente que seja o juiz e seus assessores, a tutela jurisdicional nunca poderá ser entregue imediatamente, instantaneamente. Aliás, a noção mesma de processo pressupõe a sequência de atos de um procedimento animado em contraditório. Percebam, você ingressa com a petição inicial, o escrivão ou chefe de secretaria faz a conclusão, o assessor faz a análise, despacha, que é uma decisão interlocutória, o magistrado assina, volta para o cartório expede um mandado, o oficial cita o réu tem um prazo para se manifestar. Percebam, esse encadeamento lógico de atos no processo indubitavelmente vai levar um maior ou menor lapso temporal. E razoável duração do processo não é um processo veloz, até porque um processo extremamente veloz, a depender do direito controvertido, pode atropelar e vulnerar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Compreenderam? Então não há, a rigor, princípio da celeridade. O que o artigo 2º da Lei 9.099 de 95 faz referência é o critério da celeridade. Critério da celeridade é diferente de princípio da razoável duração do processo. O critério da celeridade impõe, no rito sumaríssimo, que um processo não fica perdendo tempo, aquele tempo morto, no cartório, nos escaninhos das escrivanias, aguardando o despacho do juiz, aguardando providências do escrivão, aguardando providências do serventuário da justiça. Esta é a ideia. Compreenderam? E observem, o ordenamento jurídico brasileiro não convive com o princípio geral da celeridade processual. O nome do princípio é razoável duração do processo. Um processo, para que obedeça ao princípio do devido processo legal, não pode tramitar nem muito rapidamente, de forma a vulnerar as garantias processuais das partes, e nem de forma muito lenta, de forma a frustrar a pretensão do autor. Então perceba, não se admite sentença ilíquida no rito sumaríssimo e não se admite sentença ilíquida no rito sumário. Notem que não existe mais rito sumário no Código de Processo Civil de 2015. O CPC de 73 previa o procedimento comum, que se subdividia em procedimento ordinário e em procedimento sumário. O CPC de 2015 revogou o procedimento sumário, de forma que hoje existe só o procedimento comum. Porém, existe o artigo 1046,
parágrafo 1º do Código de Processo Civil, que determinou que as ações que foram propostas pelo rito sumário até a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 continuariam a ser regidas pelo rito sumário, regulamentado lá no Código de Processo Civil de 1973. E o artigo 475, parágrafo 3º do CPC de 73, não admitia a prolação de sentença ilíquida nesse procedimento. E por fim, não se admite liquidação de títulos extrajudiciais. Por quê? Ora, o título extrajudicial, para ter essa qualificação, ele precisa ter todos os atributos da executoriedade, incluindo a liquidez. A exceção apresentada no sistema é a conversão da obrigação, no caso, a obrigação de fazer, não fazer, dar, em perdas e danos, conforme previsto nos artigos 499 e 500 do Código de Processo Civil. Quais são os limites da liquidação? A resposta será dada no próximo bloco. Até lá!